O final de Shingeki no Kyojin trouxe muita repercussão. E na real, velho, eu acho que esse foi um dos finais mais hypados que eu já vi na minha vida. E também foi um dos que mais gerou polêmica, já que as pessoas acabaram enchendo o toba de expectativas e teorias que no final acabou se decepcionando. E eu sei que você foi uma dessas pessoas, não precisa mentir, tá bom? Calma, tô zoando, eu também me decepcionei, mas não foi tanto. Mas beleza, lá no capítulo 139, após o Eren ter perdido a cabeça e ter virado um pombo, ele acaba meio que fazendo uma simbologia à liberdade, como também em várias outras cenas dos episódios e também dos encerramentos. E com a morte do Eren, Mikasa acabou enterrando ele em Shinganshina, mas especificamente onde o Eren costumava descansar e tirar alguns cochilos, embaixo daquela árvore. E ela acabou fazendo um túmulo, até que bem bonitinho pra ele. Porém, ao decorrer dos séculos, podemos ver uma grande tragédia. E opa, eu me chamo Marcelo, seja bem-vindo ao canal. Então é importante que você assista esse vídeo até o final para entender o que aconteceu com o final de Shingeki no Kyojin. E também não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com teu amigo. Mas enfim, bora começar. Após o Eren ter exterminado mais de 80% da humanidade, Mikasa acabou levando ele lá pra Shinganshina e o enterra embaixo daquela árvore, onde ele costumava brincar e também descansar, enquanto a Mikasa fazia o trabalho duro, que era recolher os galhos para usar como lenha. E também foi embaixo daquela mesma árvore em que o Eren teve aquela premonição. Mas quem iria imaginar que a cabeça do Eren iria ser um ótimo adubo? Sério, velho, na real, a cabeça do Eren serviu praticamente como uma bomba pra árvore, porque o bagulho que cresceu desproporcionalmente. Mas enfim, a árvore em que o Eren acabou se transformando é exatamente idêntica à árvore em que a Ymir caiu. E possivelmente lá dentro daquela árvore deve ter um poço e também deve ter um parasita. E muitas pessoas ficaram se perguntando se realmente agora quem estaria nos caminhos seria o Eren. Pois pra mim a próxima pessoa que vai estar no mundo dos caminhos vai ser a próxima pessoa que conseguir se conectar com o parasita ou com aquela entidade que tá dentro daquela árvore. E assim ela vai acabar herdando o poder do titã primordial, assim como aconteceu com a Ymir. Basicamente essa próxima pessoa que for obter os poderes dos titãs vai acabar criando a sua própria linhagem, digamos assim. Mas eu não tô falando que seja impossível do Eren estar lá no mundo dos caminhos. Afinal, mesmo que seja uma chance e uma porcentagem bem pequena, quem sabe ele pode estar lá à toa. Tipo, o cara ficou coçando o saco durante 2000 anos. Porém, as escolhas do Eren foram fundamentais para chegar até essa situação, onde que principalmente ele queria dar uma boa vida para os amigos dele. E essas escolhas acabaram sendo fundamentais para ele decidir exterminar a humanidade ou apenas 80% dela, claro, se alguém o parasse, e alguém o parou. Então assim, o Eren acabou morrendo, assim dando mais tempo para Paredes conseguir desenvolver a sua força militar e tecnologia, e também dando a mesma oportunidade para o oposto, o restante da humanidade, os 20% que ainda continuaram vivos. Enquanto em Paradis, a facção Jägerista acabou tomando o poder. Basicamente a população inteira de Paradis acabou adotando o mantra de Jäger e tipo, geral fica de Tatakai, Tatakai. Sério, mano, geral faz isso. E depois de 80% da população mundial ser exterminada, basicamente os 20% restantes da humanidade fez um grupinho e começou a juntar forças. Todas as nações que restaram do mundo, todas as etnias, culturas e raças se juntaram em uma só, claro, exceto a raça eldiana. E como geral tinha uma coisa em comum, que era querer exterminar os demônios de Paradis, eles decidiram unir forças e contra-atacar Paradis. Só que isso não aconteceu da noite pro dia, levou décadas. E como o poder dos titãs havia desaparecido, entre aspas, Paradis acabou ficando meio que indefesa. Então eles acabaram precisando ter que progredir a sua tecnologia e poder de fogo. E claro, a Ilha de Paradis também fez outras parcerias, fez aliados. Porém, algumas décadas depois, ou digamos séculos, chegou um momento em que o restante dos 20% da humanidade conseguiu progredir mais na tecnologia, e assim juntando tanta força e concentrou todo esse ataque em Paradis, assim destruindo ela por completo. E como vocês podem ver, as naves parecem até aquelas naves espaciais de filmes, só para vocês ver o quanto a tecnologia conseguiu se expandir. Porém, eu tenho certeza que eles não apenas utilizaram só o ataque aéreo, mas sim também, quem sabe, bombas nucleares, já que eles estavam com tanto medo dos Eldianos e também com tanto ódio. Então provavelmente eles queriam ter a certeza absoluta que eles seriam extintos. E assim, vários séculos se passaram, talvez até milênios de anos. E se restou algum resquício do povo eldiano, com certeza eles foram viver em florestas, ou fizeram alguma outra cidade subterrânea, ou foram se exilar em outros lugares desconhecidos. Beleza, Paradis foi totalmente destruída, mas isso significa que tudo que o Eren fez ao decorrer da série foi totalmente inútil? Sim e não. Oxi, mano, como assim sim e não? Pera aí, que eu agora mesmo vou explicar.
Bem, não foi totalmente inútil, já que como principal ele queria dar uma vida boa para os amigos dele, e ele realmente conseguiu, onde que no capítulo 139 podemos ver que cada um começou a seguir o seu rumo. A Mikasa acabou se casando e teve seus filhos e netos, bisnetos, e olhando por esse ponto eu creio que não foi totalmente inútil, ele conseguiu dar uma vida de paz e sossego para os seus amigos. E sim, foi meio que inútil, já que o homem que mais lutou pela liberdade de seu povo acabou ficando preso no ciclo de ódio, onde que, por exemplo, ele queria conseguir paz e liberdade total para o seu povo, porém ao utilizar o estrondo isso apenas acabou fortificando ainda mais o ódio pela ilha de Paradesh. E assim acontecendo o que aconteceu alguns séculos depois. Tá, mas se o Eren tinha o Titã de ataque, poderia ver, digamos, as lembranças do futuro? Se tu for parar pra pensar, o Eren literalmente lembra do futuro. Mas enfim, se o Eren tinha o Titã de ataque e conseguiu ver, entre aspas, todas as possibilidades do futuro, ele não poderia ter tentado achar alguma saída melhor? Como por exemplo, o plano de Zeke, o plano de eutanásia, onde praticamente ele iria castrar a raça eldiana e assim causar a extinção do seu povo, sem causar dor e sofrimento, já que no decorrer dos anos eles praticamente iriam desaparecer da face da terra, digamos que por volta de 50 a 100 anos, já que eles iriam parar de procriar. Mas isso realmente iria resolver os problemas? Por mais que eu achasse esse plano mais inteligente e também um plano menos extremista, já que simplesmente os eldianos começariam a desaparecer sem dor e sem sofrimento da face da terra, ao contrário do que aconteceu alguns séculos depois, onde que eu tenho certeza que aquilo causou muito sofrimento. Também existe a possibilidade de que os Marlianos e as outras populações exteriores não fossem esperar tanto assim a extinção de uma espécie, já que eles poderiam pensar simplesmente, já que eles vão morrer mesmo, por que a gente não mata eles antes? E como alguns inscritos do canal já pediram para eu fazer uma teoria sobre e se o plano de Zeke funcionasse, eu acho que não valeria o esforço para gravar esse vídeo, já que possivelmente não iria acontecer muita coisa interessante. Ia ser A ou B. A, os eldianos iriam entrar em extinção por causa da eutanásia, ou B, os Marlianos iriam mandar chumbo neles. Porém também tem outros vídeos de teoria, por exemplo, e se o Bertolt não tivesse morrido? É só você clicar aí nos cards para assistir o vídeo. Mas enfim, aproximadamente 2000 anos depois, a árvore de Eren cresceu desproporcionalmente, e lá ela foi reencontrada por uma criança e seu cachorro, e a árvore do Eren é exatamente igual à árvore de Ymir, então a gente pode ter a certeza de que certamente tem um parasita ou alguma entidade lá dentro, que pode conceber os poderes titânicos. E nesse novo personagem a gente pode analisar algumas coisas bem interessantes, como por exemplo a calça dele, se parece bastante com a calça da tropa de exploração, e também a gente pode ver uma mochila, que pode significar que essa criança seja uma aventureira ou uma sobrevivente. E essa personagem se parece bastante com a Mikasa de cabelo curto, porém eu acho que dificilmente essa personagem faça parte da árvore genealógica da Mikasa, já que a distância entre os dois é de milênios, mas seria esse o novo personagem que iria herdar os poderes do Titã Fundador? E cara, tem uma coisa que eu tô querendo comentar faz tempo, é que essa criança junto com esse cachorro, e ainda mais perto dessa árvore, lembra bastante o Finn e Jake na Hora de Aventura. Mas enfim, se essa criança for a nova portadora do poder dos titãs, do que vai servir os titãs? Sendo que a humanidade conseguiu progredir tanto a tecnologia, as armas e o poder de fogo, os titãs realmente vão ser úteis nesse mundo futurístico? Bem, se a humanidade ainda estiver intacta com a sua tecnologia avançada, eu acho que dificilmente os titãs vão prestar para alguma coisa, sendo que, como vocês podem se lembrar, lá no início da quarta temporada, as balas anti-titãs conseguiam bater de frente com o titã blindado, e mesmo que essa criança algum dia consiga usar o poder do Titã Fundador por completo, na real, cara, vai ser inútil, porque praticamente vai ser máquinas versus carne e osso. Bem, existe uma outra solução. Talvez a humanidade tenha se destruído por causa de suas ambições, ganâncias e também o ciclo interminável de ódio. Quem sabe aconteceu alguma guerra nuclear e a humanidade simplesmente se destruiu e sobraram alguns poucos sobreviventes, e quem sabe essa criança poderia ter sido algum dos sobreviventes dessa causa, e assim ela poderia ter escutado alguma lenda ou história sobre um homem que quase conseguiu exterminar a humanidade inteira. Ele poderia ter ficado curioso e ido lá, ou quem sabe ele poderia estar em uma missão, já que provavelmente ele não iria naquela ilha e naquele local por qualquer coisa. Ainda não se tem nada confirmado sobre o Finn e Jake de Shingeki no Kyojin. Mas aí, Shingeki no Kyojin vai continuar? Cara, eu acredito que talvez sim, possa continuar no futuro. Porém, caso o Eren não esteja no mundo dos caminhos, e também essa criança seja o novo titã primordial, provavelmente se tiver alguma continuação, a gente não vai ver nenhum personagem, como por exemplo, o próprio Eren. O Eren simplesmente morreu, deixou de existir. E sobre a continuação, eu acredito que sim, possa ter sim uma continuação. Porém, eu não acho que vá acontecer tão cedo assim. Bem, seja sim ou não,
Comenta aí embaixo, você acha que Shingeki no Kyojin pode continuar no futuro? Se sim, você gostaria dessa continuação? E lembrando, se você assistiu o vídeo até aqui, por favor não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Mas enfim, meu nome é Marcelo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!